Hoje eu trouxe um trabalho de consultoria estatística que eu fiz para ver como, a partir de uma pergunta, a gente usa a análise estatística de dados para conseguir responder a pergunta. Vamos ver todo esse processo de decisão do modelo probabilístico, decisão da análise estatística, execução da análise estatística e interpretação dos resultados. Então, eu vou trazer o problema com a pergunta e o conjunto de dados que a gente tem disponível para responder essa pergunta. Como que a gente escolhe tanto o modelo probabilístico quanto os métodos estatísticos para análise, como a gente obtém os resultados e interpreta para tirar a conclusão e conseguir responder a pergunta de interesse. O trabalho, ele foi feito por um centro de diagnósticos de um hospital de São Paulo. Eles compraram um novo aparelho para exame hematológico e eles queriam saber se os resultados desse novo aparelho eram equivalentes aos resultados da máquina padrão que eles tinham para fazer os exames. Eu não pude trazer os dados que eu usei, porque foi há muito tempo, eu já nem tenho mais o contato da pesquisadora para pedir autorização para o uso didático desses dados. Mas buscando na internet, eu achei publicado nessa revista Veterinary Clinical Pathology um artigo com uma situação muito parecida. Então aqui ele também era um estudo para comparação de um novo método com um método já estabelecido para verificar se essas novas medidas são comparáveis. E aqui ele diz que é um estudo muito comum em laboratórios de patologia clínica. Então realmente é uma situação bem parecida com a que eu fiz. E eles exemplificaram toda essa metodologia, que aqui eles criam um protocolo, um trabalho de revisão, protocolo de como comparar esses métodos, né? E eles trazem um exemplo comparando dois métodos para avaliação dessa alanina aminotransferase, que eu não tenho a menor ideia do que seja, em níveis séricos de cães. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o conjunto de dados, e esse conjunto de dados está apresentado na tabela 3, então é relativamente parecido com o que eu obtive na consultoria. Então eu tenho aqui os resultados dessa variável, a LAT, que eu vou chamar, do método padrão com o método novo, e eu tenho esses resultados avaliados em 40 cães. Eu tenho 40 linhas aqui com esses pares de valores. Então eles retiravam, acho que é sangue do animal, e analisavam esse sangue tanto numa máquina quanto na outra, e cada uma produziu o seu resultado. E a gente quer saber se os resultados são equivalentes. A primeira coisa que me veio na cabeça no momento que eu vi esse conjunto de dados e a pergunta da pesquisadora é que a gente poderia fazer um modelo de regressão linear simples, onde eu tenho um método, por exemplo, novo, como variável y, variável resposta, e um outro método, o padrão, como variável x, como variável explicativa. E aí eu tenho esses pares de valores para os meus 40 cães, e se esses métodos forem equivalentes, esses valores deveriam estar em cima da reta de igualdade, onde x é igual a y, que não tá, né? Então, só olhando esse conjunto de dados com essa reta aí, realmente parece que os métodos não são equivalentes. Bom, mas isso é só o começo da nossa análise. Então, a gente tem aqui uma variável y, uma variável x, e tem os pontos, e a gente quer ajustar uma reta com modelo de regressão linear simples. É justamente o que eu tenho, né? Essa reta, na verdade, a esperança de y, ela vai ser modelada como um intercepto mais uma inclinação, coeficiente angular aqui, beta 0 mais beta 1, vezes x. Se essa reta, que eu quero que represente x igual a y, esse beta 1 tem que ser 1 e esse beta 0 tem que ser 0. Então, eu poderia pensar nesse modelo, que foi o primeiro que me veio na cabeça. É claro que a gente tem algumas suposições aqui, por exemplo, a de distribuição normal. Então, a gente teria que ajustar esse modelo e verificar todas as suposições, se tem independência, distribuição normal, etc. Mas a gente nunca para aí em pensar numa análise estatística para resolver o problema e pronto, o problema já está resolvido. Não, a gente tenta ver outras alternativas, ver na literatura se existe alguma coisa que se faz padrão para comparar esse tipo de coisa e agregar
análises estatísticas na nossa solução. Foi isso que eu fiz. Eu busquei artigos e busquei pensar outras análises que possam responder a mesma pergunta com outras metodologias, olhando os dados sob outro enfoque, sobre outro aspecto. Então, eu tenho 40 cães, são 40 pares de valores, com o método padrão e com o método novo. Eu poderia pensar que essas variáveis, que é o valor dessa ALAT, que é a variável em questão, tem distribuição normal com uma determinada média que depende do método. Média G, MiG, G igual a 1 se for o método padrão, G igual a 2 se for o método novo. E eu poderia supor que isso tem variância constante, né? Só a média diferente entre um método e outro. E eu poderia pensar numa hipótese que é a média do padrão Mi-PAD igual à média do novo, Mi novo, com uma hipótese H0 para um teste que a gente queira fazer, por exemplo. Contra a hipótese HA, Mi do padrão diferente do Mi do novo. Bom, esse teste, ele lembra muito o teste T de Student, né? Mas será que comparar médias é razoável? Um método que gera resultado 1, 2 e 3 para 3 cães, e aqui 3, 2 e 1. As médias são exatamente idênticas do método padrão e do método novo. Tem idênticas médias, mas os resultados são completamente diferentes. Então, comparar média para quando eu tenho esse tipo de objetivo não é a melhor estratégia. Eu vou estar incorrendo em erro, ou posso estar incorrendo em erro. É claro que aqui eu escolhi valores bem patológicos, só para deixar bem óbvio que média não é a melhor comparação para a gente fazer. Porém, o Python faz. O que a gente mandar, ele faz. É só escrever e codificar corretamente. O que não significa que a análise seja certa. Mas para a gente recordar um pouco os códigos em si, eu coloquei aqui os códigos em Python para a gente fazer uma análise descritiva de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, porque isso é sempre importante a gente ter para ver se não tem nenhum erro nos dados, nenhuma inconsistência. Se média é parecida com mediana, isso é sempre bom a gente ver para ver se não tem nenhum dado muito aberrante ou se isso está perto uma da outra. Então, aqui para o método padrão, a gente tem uma mediana de 96,5, uma média parecida de 95,3, um desvio padrão de quase 14 e uma variação de mínimo até máximo de 65 a 120. No método novo, a gente tem uma mediana um pouco maior, 106,5, com uma média de 104,57, está perto da mediana, um desvio padrão de 15,6, parece que a variabilidade não é muito diferente entre os dois métodos, um pouquinho maior no método novo, mas pouco parece, e uma variação de 75 a 133. Então, essa descritiva, mais uma vez, mostra que o método novo tende a ter medidas maiores do que o método padrão. Bom, eu poderia comparar as variâncias pelo método de Levine, dá um resultado aqui de p-valor de 0,44, então parece que as variâncias realmente são equivalentes, conforme a minha impressão. Posso até fazer um teste T de Student para medidas completamente independentes, né? Supondo cães independentes, e supondo o método 1 e método 2 sem relação, com esse comando aqui, né? Comparei as médias e aqui eu posso escolher variância igual ou variância diferente, se eu puser aqui falso. O resultado sai, tá aqui um p-valor 0,006. Mas esse teste não é adequado. Não é adequado a gente comparar média de um grupo com a média do outro, porque em média eles podem ser iguais, mas os valores em si serem completamente diferentes. E esse teste, ele não está errado só por causa disso, porque não é bem média que a gente tem o objetivo de comparar. Ele está inadequado por uma outra razão também. Ele é um teste para comparar duas médias de populações independentes. Mas aqui, o método novo e o método padrão, eles têm a ver um com o outro.
a medida de 116 no método novo, ela veio do mesmo material, do mesmo cão, que a medida 104 no método padrão. Então, eu tenho que esses pares são dependentes. E aí, eu não posso fazer aquele teste T de student para duas populações independentes. Eu tenho que fazer um teste T de student para comparar essas médias, mas pareado. Existe esse teste. E esse teste, ele trabalha com as diferenças dos métodos. Então, aqui eu tenho a minha descritiva de cada um deles, mas eu posso, para cada par, para cada cão, calcular a diferença do método padrão e do novo. Então, eu vou ter 40 diferenças e calcular a média dessas 40 diferenças. Essa média deu menos 9,3, da diferença padrão menos novo, com um desvio padrão de 3,5 para essas 40 diferenças entre os cães, né? Representando isso graficamente, olha a situação que eu tenho. Eu calculei as diferenças e plotei aqui no eixo Y e no sentido padrão menos novo. E no eixo X, eu coloquei a média das medidas do método padrão e novo. Então, aí eu tirei a média das duas para ter uma medida que represente cada cão e poder fazer esse gráfico de dispersão com as diferenças, que também eu tenho uma diferença para cada cão. Coloquei uma linha de referência, que é o zero, que eu gostaria que todos os pontos estivessem aqui pertinho do zero, para poder concluir que os meus dois métodos são equivalentes. Mas não foi o que deu, né? A gente tem pontos bem distantes do zero, inclusive indicando uma tendência aqui negativa, significa que o método novo tende a obter medidas maiores do que o padrão para a grande maioria dos cães, né? A gente só tem um aqui dos 40 positivo. E não tá nada aleatório aqui em torno dessa reta, né? Tá bem negativo. Então, parece que tem um erro sistematicamente medindo a mais aí no método novo. Essas linhas de pontilhadas de referência eu ainda não vou falar. Mas com essas diferenças, o que o meu teste T de student compararia? Ele supõe que essas diferenças têm distribuição normal, que vem de uma determinada média e um determinado desvio padrão, uma determinada variância, 40 dados que eu tenho, né? Esses 40 dados são cães diferentes, eles são independentes, então eu já tirei a minha dependência aí subtraindo os pares de valores. E o teste T de student pareado, ele vai comparar se essa média mi é igual a zero. Então, será que em média a diferença desses métodos é zero ou não? Eu calculo o teste em Python com essa função, stats, teste, t-teste, rel, deve ser de relation, né? Padrão e novo. Ele me dá um p-valor bem pequenininho, 1,5 vezes 10 a menos 19. Então, indicando que em média esses métodos não são iguais, não geram a mesma média, os mesmos resultados médios, para um nível de significância de 5%. Mesmo que a gente altere o nível de significância aqui para 1% ou 0,5%, o resultado, a conclusão vai ser a mesma, porque o p-valor é muito pequeno. Bom, mas ainda assim, comparar só as médias não é suficiente, mas é um passo. Se já em média eles são diferentes, provavelmente os valores individuais são diferentes também. Só que será que esse teste T de student pareado está com todas as suposições satisfeitas? Bom, aqui todas as suposições se resumem a uma, né? Que é ter distribuição normal. Eu posso verificar se essas diferenças têm distribuição normal em Python com o meu gráfico de probabilidade da normal, que a gente já aprendeu a fazer com esse comando stats prob plot. Não parece muito normal, né? Tá com uma tendência aqui nos extremos que não desvia demais, mas também não tá muito bom esse gráfico, não. Será que a gente tem uma alternativa diferente para comparar esses dois métodos com relação à média, ou mediana, ou alguma outra medida de posição, resumo do método padrão e novo? E a resposta é que sim. Existe um teste que não supõe que os dados vêm de uma distribuição normal, apesar de serem dados contínuos,
que se chama teste de Wilcoxon. Eu também tenho duas versões do teste de Wilcoxon, o Sign Rank Test, o teste de sinal, ou o Sum Rank Test, o teste de soma. Esse teste de soma também é conhecido por teste de Mann-Whitney. Eles são os análogos ao teste TED-Student não paramétricos. O que significa não paramétricos? São métodos de estatística que a gente não supõe nenhuma distribuição de probabilidade a priori. Então, essa distribuição normal que a gente viu que não está muito boa, eu não quero fazer essa suposição, então eu posso comparar esses dois métodos usando o teste de Wilcoxon, o Sign Rank Test. E é um comando, né, stats Wilcoxon, e dá o mesmo resultado de p-valor bem pequenininho. Então, também pelo teste de sinais de Wilcoxon, a gente conclui que em média, aqui não é média que ele compara, mas é uma medida resumo, a gente não tem uma equivalência dos dois métodos. Será que existe algum método estatístico adicional ao que a gente pensou, que é usado na literatura ou nessa situação similar? Então, ele sugere o cálculo do coeficiente de correlação de concordância, que é parecido com o coeficiente de correlação de Pearson, só que para avaliar se os dois métodos não só apenas são proporcionais, mas se eles são realmente concordantes. Então, eu calculei o coeficiente de correlação de Pearson, que a gente já estudou, que avalia o quanto esses dados estão perto de uma reta de regressão, não necessariamente a x igual a y, de alguma reta de regressão. E esse coeficiente de correlação de Pearson foi bem alto, deu 0,98, e nitidamente a gente vê aí que os pontos estão realmente crescendo com uma reta, não a de x igual a y, mas com uma reta crescente. Esse coeficiente de concordância, ele também é o coeficiente que está entre menos 1 e 1, ele tem essa fórmula, duas vezes o S de XY, onde o S de XY é 1 sobre N, essa fórmula aqui, você repara que ele é bem parecido com a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, dividido pela variância de um dos métodos, mais a variância do outro método, mais o quadrado da diferença das duas médias. Bom, tem uma explicação do porquê dessa fórmula. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é uma fórmula relativamente simples, que me gera um coeficiente que, quanto mais os dois métodos geram resultados iguais, mais perto de 1 é esse coeficiente Rho de concordância. E quanto mais eles são diferentes, mais perto de 0. E quanto mais opostos eles são, tem relação, mas uma relação inversa, mais perto de menos 1. Isso é bem parecido com a interpretação do coeficiente de correlação de Pearson, tá? Só que aqui ele realmente mede não só se os dados são proporcionais, mas se são iguais. O coeficiente de concordância deu um pouco menor do que o coeficiente de correlação de Pearson, deu 0,81. Deu alto também, mas eu gostaria que fosse bem mais alto para poder concluir igualdade ou equivalência desses dois métodos. Bom, mas o problema aqui é que os métodos em si têm erro sistemático. Então, a gente tem já uma imprecisão das máquinas para liberar esse valor. Então, eu busquei um método alternativo que tentasse levar essa imprecisão em consideração. E se a gente for aqui no artigo, tem um gráfico. Esse gráfico não é com os dados do exemplo de cães, mas ele está exemplificando como que a gente interpreta isso. Então, a gente imagina que num bom método eu deva ter observações aqui em volta dessa reta que representa o zero, a diferença zero, e dentro desse intervalo aí de precisão, levando em consideração o erro de medida de ambos os métodos. É fácil de calcular, aqui tem o exemplo teórico dele, mas mais para baixo a gente tem o gráfico com os dados que nós estamos usando. Então, aqui é um gráfico parecido, na verdade, com o nosso, porque ele calcula essa diferença ao contrário da nossa. Então, é o equivalente, né? É o análogo. Voltando no nosso gráfico, aqui a gente tem a maioria dos pontos mais para baixo. Então, nós temos os pontos longe da reta zero, representando que eles são diferentes, né?
e não equivalentes e fora desse intervalo aí de precisão. No artigo, ele também apresenta a forma da dispersão desses dados no gráfico de diferença em função da média dos métodos, para quando a gente não tem erro, nem sistemático nem proporcional. A cara do gráfico é essa, realmente tudo meio aleatório. E quando temos erro, você vê alguma tendência aqui nos dados, né? Aqui ele pôs uma tendência crescente, mas no nosso conjunto de dados, além de estar longe do zero, né? No nosso conjunto de dados, a gente vê uma tendência aqui até um pouco negativa, né? Estão perto do zero, a gente está tão fora da tendência, mas a grande maioria está com uma tendência aí negativa, o que representa um erro proporcional. Também no artigo tem algumas medidas de erro antes e depois do método em si, são acho que mais relacionadas a erro humano ou algum erro no processo lá de execução do exame, mas do método em si seriam esses erros analíticos que ele divide em erro aleatório, que tem a ver com a imprecisão do método, e erros sistemáticos. A gente tem de dois tipos: erro constante, que seria todas as medidas erram por um mesmo tanto, uma mesma constante, e um erro proporcional, proporcional à dimensão da medida, né? Então, talvez quanto maior a medida, maior esse erro, ou o contrário, se for uma proporção inversa. Agora vamos para a nossa análise de regressão simples, que era o primeiro método que eu tinha pensado quando eu vi esse trabalho. Eu rodei em Python, esse aqui é o resultado, daqui a pouco a gente vai lá para o Python ver como a gente obtém isso, mas por um dos comandos que a gente pode usar para avaliar, para estimar o modelo de regressão linear simples, o resultado é esse. É um dos que eu mais gosto, porque o resultado vem um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo, mais parecido com o que a gente obtém em R, que é o software que a gente está mais acostumado em estatística. Mas o que nós temos aqui, né? Aqui ele fala o método de estimação, método de mínimos quadrados, que é também o método de máxima verossimilhança, tem uma relação aí entre os dois. O número de graus de liberdade do modelo, do resíduo, isso também é uma coisa teórica, mas são coisas importantes da gente ver para ver se o modelo está ajustando exatamente o que a gente quer que ele ajuste. O R2, aqui deu alto, né? Deu 0,96, tá bom? Aqui a gente tem os coeficientes beta 0 estimado, beta estimado, o erro padrão associado a cada um deles, a estatística do teste para testar se beta 0 é 0 e se beta 1 é 0. Então a gente tem aqui uma conclusão de que beta 0 a gente pode não rejeitar ou aceitar que beta 0 é 0, mas o beta 1 não, ainda bem, né? Senão o padrão e o novo não teriam nada a ver um com o outro. Então aí o beta 1, ele é diferente de 0. E aqui nós temos o intervalo de confiança de 95%, né? Aqui você tem o inferior e o superior, os limites. O beta 0, você vê que o 0 está aqui dentro do intervalo, que faz sentido, porque eu não rejeitei que ele era 0, né? Eu decidi pela hipótese que ele era igual a 0, então o 0 está aqui dentro desse intervalo de confiança, com a mesma confiança, né, de 5%, esse teste também é de 5%, comparando o alfa que eu fixei com esse P. E o beta 1, ele é diferente de 0, então o 0 não está dentro desse intervalo, que também faz sentido. E esses intervalos eu marquei aqui, porque são os intervalos que a gente tem no artigo. Esse é um trecho do artigo, onde ele dá os resultados da regressão linear, o intercepto dá menos 1,3 com esse intervalo de confiança, então é exatamente o que a gente obteve lá, e o coeficiente angular, né, o beta 1, com o seu intervalo de confiança. Aqui embaixo ele ajusta outros métodos de regressão, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, não vou nem citá-los, mas o modelo de regressão linear que a gente ajustou é um dos que ele descreve os resultados, exatamente os mesmos resultados. E aqui nós temos a reta ajustada, né? Em vermelho eu tenho a média do método novo, que é o Y ajustado, é uma estimativa da média do método novo. O beta 0
e o beta 1 vezes o padrão, né? Então essa é a reta estimada com base nos meus dados. Ela está bem diferente da reta verde, que é quando x igual a y, tá? E aqui os testes de hipóteses, os p-valores, né? Aqui é o p-valor que a gente interpretou para o beta zero, né? O intercepto ser igual a zero. Só que aqui, esse segundo, é um outro teste de hipóteses, porque na tabela nós temos o teste de hipóteses do beta 1 ser igual a zero ou ser diferente de zero, e a gente concluiu que ele era diferente de zero. Porém, não me interessa ele ser diferente de zero apenas, me interessa ele ser igual a 1, porque quando o beta 1 é igual a 1 e o beta 0 é igual a 0, aí sim, essa minha reta ajustada é igual à minha reta de x igual a y, que é o que eu gostaria se os dois métodos fossem iguais. Eu gostaria que fosse essa reta ajustada entre os dados. Mas quando eu faço o teste de beta 1 igual a 1, ele também dá que a gente rejeita H0. Com um p-valor de 0,004, se eu adotar um alfa de 0,05, por exemplo, eu rejeito que beta 1 é igual a 1 e realmente essa reta é diferente da reta de igualdade dos dois métodos. Tem várias funções que ajustam esse modelo em Python. Eu escolhi uma delas, que é essa aqui, dessa biblioteca. Eu pedi para ele guardar os resultados nesse res de resultados. Essa é a tabela que eu coloquei lá na nossa apresentação, nos slides. Esse é o comando para eu desenhar o gráfico da reta ajustada com os valores observados, e eu coloquei essa referência aqui de x igual a y. Tem outra maneira de eu testar hipóteses de beta 0 ser igual a 0 e beta 1 ser igual a 0, que é definindo esse f-teste. E o interessante do teste f é que eu posso testar mais de um parâmetro ao mesmo tempo. Então aqui, vocês verem, eu estou definindo 0 e 1, seria 0 para o primeiro parâmetro e 1 para o segundo parâmetro. Então eu estou pegando o beta 1 e testando se é igual a 0, aqui ele testa se é 0. E aqui na outra linha, eu tô pegando o beta 0, né? Porque 1 para beta 0 e 0 para beta 1. Então, eu tô pegando o beta 0 e testando se o beta 0 é 0. Então, com esse comando, definindo o R dessa maneira que eu defini aqui em cima, eu tô testando simultaneamente se beta 0 igual a beta 1, que é igual a 0. Em estatística, sempre que a gente consegue testar parâmetros simultaneamente, é melhor, porque a gente tem um erro tipo 1 só. Se a gente testa em testes de hipóteses separados, nós vamos acumulando erros tipo 1 de todos esses testes de hipótese. Então, aí a nossa conclusão final vai ficando cada vez com maior probabilidade de ser uma conclusão errada, no sentido do erro tipo 1. Bom, é claro, no sentido do erro tipo 2 também, mas tentamos evitar fazer infinitos testes de hipótese. Quando a gente consegue condensar, é melhor. Por isso que esse comando eu resolvi pôr aqui. E foi esse comando que eu usei para testar se o padrão, o beta 1 do padrão é 1, porque eu também posso escrevê-lo de uma maneira um pouco diferente, aonde ele não testa se os parâmetros dessa linha são 0. Eu posso inserir qual é a constante que eu quero que ele iguale. É só escrever de um jeito um pouquinho diferente, mas eu estou usando o mesmo comando f-teste. Eu escrevo dessa maneira: o coeficiente associado a essa variável padrão é igual a que valor? É igual a 1. Então, aqui eu estou testando se o beta 1 é igual a 1 ou se o beta 1 é diferente de 1. E aqui o p-valor foi aquele que eu coloquei, 0,004, aproximando para a terceira casa decimal. Foi aquele que eu coloquei no slide. E aí eu consigo concluir com todas essas análises e responder a pergunta do pesquisador. Então, eu concluí basicamente 3 coisas: que os métodos não são equivalentes, que a gente tem evidências de erros proporcionais, uma vez que a inclinação da reta é significativamente diferente de 1. Isso é uma outra evidência de erros proporcionais, junto com aquela que a gente viu do gráfico da diferença entre as medidas dos dois métodos em função da média. A gente já tinha interpretado que havia um erro proporcional. E aqui também, o beta 1
ser diferente de um, se ele é maior ou menor, no nosso caso ele é maior, também reflete algum erro proporcional aí no nosso método. Então, tem essa evidência e o método novo tende a gerar medidas maiores do que o método padrão, porque a grande maioria das nossas diferenças aí foram negativas. Então, essa é a conclusão do estudo e conseguimos responder à pergunta do pesquisador. Então, neste projeto, nós fizemos uma análise estatística completa para responder à pergunta do pesquisador. Começamos por uma análise descritiva, calculando medidas descritivas do método padrão, do método novo, representando graficamente pelo gráfico de dispersão para a gente ter uma ideia se eram parecidos ou não os valores obtidos pelos dois métodos. E aí desenvolvemos todas as análises estatísticas que a gente pensou e também que a gente viu como referência na literatura que eram usadas com esse tipo de objetivo. Algumas das coisas que a gente fez por aqui eram métodos que a gente aprendeu ao longo do nosso curso. Por exemplo, o teste T de Student, por exemplo, o coeficiente de correlação de Pearson. Porém, outros nós não aprendemos, mas conseguimos interpretar, como, por exemplo, o teste de hipóteses dos parâmetros do modelo de regressão, que a gente também não aprendeu aqui. Mas sabendo toda a lógica do teste de hipóteses, a gente sabe interpretar qual é o p-valor, bastando a gente ter conhecimento da hipótese, né, das hipóteses H0 e HA que estão envolvidas nesse teste, a gente consegue tirar as nossas conclusões. E eu quis trazer exatamente esse exemplo, porque é um trabalho que a gente analisou desde o começo até o final, dando a resposta de interesse e mostrando que nem todas as análises que a gente aprendeu aqui são suficientes para a gente responder um problema. Certamente vocês vão se deparar com problemas que vocês vão precisar de outros métodos estatísticos que não foram abordados nesta disciplina. Mas a base dessa disciplina é suficiente para vocês avançarem, estudarem por si só alguns métodos que vocês vão precisar para esses trabalhos e tirarem as conclusões com base nos testes de hipóteses e nas análises inferenciais que couberem para a resposta desse problema. Se vocês quiserem saber maiores detalhes sobre essas técnicas que nós abordamos para esse problema que não foram abordadas na disciplina, como por exemplo o modelo de regressão linear simples ou o teste de Wilcoxon, ou mesmo esse coeficiente de correlação de concordância, os códigos em Python de toda a análise estão disponibilizados num arquivo HTML dentro do site da disciplina. E qualquer dúvida que vocês quiserem saber mais a fundo sobre os métodos, vocês podem entrar em contato comigo. Por hoje é só e até a próxima.